Estamos de volta para mais um Escola Bíblica. Em primeiro lugar, quero desejar-lhe uma excelente semana e também que esta escola possa ser e esta aula possa ser proveitosa, não só para nós aqui no estúdio, mas também para si que está desse lado dos microfones e das câmaras e que nos acompanha através da Rádio RCS e também da Opchannel, Portugal em opchannel.pt. Começo por dar as boas-vindas à Milu, pastor Milu Cordeiro. Milu, mais uma vez, bem-vinda. Olá, Daniel, que bom, mais uma semana, pela graça de Deus, aqui estamos, com várias experiências, com várias coisas vividas em família, ou na igreja, ou com os amigos, e mais uma oportunidade para nos abeirarmos deste livro maravilhoso e vermos o que ele tem para nos dizer esta semana. Eu posso dizer que todas as semanas são uma bênção, mas esta, eu diria que é uma bênção de uma forma muito especial. Por isso, peço-te já que possas partilhar connosco o sumário de hoje. Então, o sumário de hoje é muito simples. Vamos tentar compreender, se isso for possível, o grande amor de Deus, o Pai. E para a introdução à aula de hoje, tu trouxeste, eu diria, não foi um versículo qualquer, eu poderia dizer, sem correr o risco de errar, que é o versículo dos versículos, aquele que toda a gente deveria saber de cor, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá a entender que com este texto nós vamos falar de Jesus, porque ele aponta diretamente para Jesus, mas se calhar vais-nos surpreender, porque não é bem de Jesus que nós vamos falar, porque muita gente tem uma noção errada do Deus, o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus da lei, o Deus que faz cumprir, o Deus rígido. E nós hoje vamos reconhecer uma vertente desse Deus muito diferente, não é? É verdade. É isso que tu disseste, Daniel. Muitas pessoas têm uma noção diferente deste Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, vemos todas aquelas histórias, todas aquelas lutas e guerras que o povo de Deus estava sempre envolvido. Vemos aqueles juízos de Deus logo na altura de Sodoma e Gomorra, por exemplo, o dilúvio. Ou seja, em que perspectiva ou até que ponto é fácil ou compreensível para nós percebermos de um Deus amoroso nesta vertente na qual ele é revelado no Antigo Testamento, quando parece-nos ser mais acessível e mais fácil perceber este Deus Filho no Novo Testamento como um Jesus mais de amor, mais de carinho, mais presente, mais amigo. Então, na lição de hoje, nós tentamos pelo menos buscar um ou dois versículos que nos ajudem exatamente a compreender que se nós acabamos por ter a revelação do amor de Jesus foi porque em primeiro lugar houve uma revelação de amor de Deus o Pai. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que os filhos nos tornam, eu diria, mais mansos, mais compassivos, não é? Porque eles também nos ensinam. Exatamente. Mas este Deus do Velho Testamento precisou de um filho para mudar de caráter? Será que é assim? Ora bem, claro que não. E tu vês isto, por exemplo, num dos versículos que eu proponho, de 1 de João, no capítulo 4. E nós, a partir do versículo 7, quando há aqueles versículos muito conhecidos que fala sobre o amor de Deus, Deus é amor, aquelas formas muito simples que João tinha de falar logo do muito e do extraordinário que era o próprio Deus. E em determinada altura, aí no versículo 7, o 1 de João 4,7 diz assim, 4,10, diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Repara, Daniel, perguntar qual é o maior amor, será o amor de Deus o Pai ou o amor de Deus o Filho? E a gente aqui fica um bocadinho difícil de dar a resposta, porque nós como pais perceber como é que é possível um pai poder doar de forma voluntária e de coração aberto um filho que ele sabia, Deus o Pai e o próprio Filho, qual era o motivo dessa doação, ou seja, que era para morrer, que era para passar por um sacrifício supremo e tão alto no sentido de salvar a humanidade. Uma humanidade que inicialmente, através da história que nós já vimos em lições passadas, por opção e por própria escolha de Adão e Eva, decidiram desobedecer a este Deus amoroso, a este Deus que estava sempre presente, a este Deus que fazia deles a sua razão de existência e daí eles existirem porque Ele os amou e os quis criar. Mas nós percebermos este amor de um pai que diz que amou-nos tanto
ao ponto de enviar o seu Filho. Daí aquele versículo que tu leste de João 3,16, muito conhecido, Deus amou ao mundo de tal maneira, repara, o tal maneira, João tentou, de alguma forma, nestas da palavras... forma que sabia e pedia, não é? De forma tão humilde, mas ao mesmo tempo tão desejosa de que nós percebamos que foi uma demonstração de amor tão grande, tão extraordinária, que ele enviou o seu Filho para morrer por todos aqueles, para que o mundo não perecesse, não morresse, mas realmente para que fosse Podemos afirmar liberto. com toda a certeza que não pode haver manifestação de amor maior do que esta. Sem dúvida, sem dúvida. E Daniel, todos os atos, inclusivamente, que nós encontramos nas histórias do Antigo Testamento, e depois quando nós encontramos esta revelação no Novo Testamento, em todos os livros, os Evangelhos, todas as cartas e o livro do Apocalipse, da ação de Jesus Cristo nesta terra e tudo aquilo que sucedeu após isso, é nada mais, nada menos do que um todo só, dizendo que é grande o amor de Deus. Deus, ponto final, ou seja, referente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje... Deus no seu todo. Deus no seu todo. Hoje o que é que nós queremos sublinhar sobretudo? É exatamente este amor de Deus o Pai. Porque Deus o Pai, em acordo com Deus o Filho, com Deus o Espírito Santo, foi capaz de doar, de abrir mão daquilo que lhe era muito próximo e de que era seu, para poder exatamente dar esta oportunidade, como dizia há pouco, a alguém que escolheu desobedecer, mas que Deus não desistiu das suas criaturas e quis dar uma outra oportunidade, uma outra oportunidade, não há outra palavra para dizer, para realmente que a humanidade pudesse ser salva e pudesse ser recuperada desta desobediência. Como é que nós podíamos afirmar que um pai, uma mãe que tem que disciplinar o seu filho, nesse momento deixa de amar? Ama muito, mas quando tem que disciplinar agora não ama. Isso. Deus, certamente, nas suas manifestações de disciplina que tiveram que acontecer, foi aí onde provavelmente Deus teve que derramar muitas lágrimas por amor ao ser humano. Exatamente. Sabes, Daniel, nós é verdade que temos mais facilidade em aceitar um Deus de amor, e agora falo Deus no geral, do que esse Deus juiz, esse Deus que julga, mas isto é uma realidade. Ou seja, mesmo nós, repara, mesmo nas últimas lições nós dizíamos, não é possível que as coisas continuem como estão. Não é possível que as coisas vão cada vez de mal a pior, no sentido de não haver um fim para as coisas que estão erradas. Mesmo nós que somos humanos, nós almejamos justiça. Repara, todos aqueles que são injustiçados, que são maltratados, todos os casos, por exemplo, que vão a tribunal, a maior parte deles, o que é que as pessoas buscam? Justiça. Ou seja, há um desejo ardente no coração do ser humano por justiça. Agora, muitas vezes a nossa dificuldade como juízes humanos é que nem sempre, não conhecendo o todo de toda a questão, somos justos e misericordiosos. Em simultaneamente. Em simultâneo. Quando aqui na pessoa de Deus nós poderemos descansar e poderemos ter a certeza que, sendo Ele conhecedor de todas as coisas, mesmo este juízo, repara, como ainda há pouco nós falávamos do Antigo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra, o dilúvio, todas aquelas guerras, porque é que o Senhor teve que fazer isso? Nós esquecemos, Daniel, é que até Deus fazer isso, muitas oportunidades e muitas chances Ele deu a esses mesmos povos para evitar que isso acontecesse. Para evitar que isso acontecesse. E isso será a mesma história e a mesma experiência de nós que vivemos hoje. Antes da volta de Jesus, antes do seu retorno, hoje é o dia de oportunidade, hoje é o dia de escolha, hoje é o dia em que nós, conhecendo e estudando esta palavra, poderemos reconhecer este grande amor que Deus o Pai tem por nós e hoje escolher exatamente e fazer a melhor das opções. E, portanto, quando Deus chega a trazer o seu juízo, Deus Pai, não foi porque estivéssemos privados outrora de oportunidades, de todo. Aliás, repara, Daniel, numa das lições mais atrasadas que nós vimos, a própria existência do inimigo, ainda hoje, é porque Deus quer que fique bem demonstrado para que o homem, no seu poder de escolha livre-arbítrio, possa resolver escolher em consciência, em decisão, voluntariamente, mas conhecendo todas as coisas. E, portanto, aí também nós vemos este amor de Deus, o Pai, que a maior demonstração de todas que teve foi a doação do seu próprio Filho.
Vamos terminar, vamos ter a oportunidade, quer na aula de amanhã, de conhecer um pouco mais o amor de Jesus e na aula seguinte o amor do Espírito Santo, mas na aplicação prática, o que é que nos podes dizer para que conheçamos um pouco melhor este amor deste Pai? Então, talvez esta semana fazer este exercício, ou hoje, durante o dia, se puder, ler alguns relatos bíblicos do Antigo Testamento, algumas ações, algumas histórias pelas quais passaram o povo de Deus e tentar perceber ou tentar definir entre as linhas dessa história onde é que está demonstrado esse mesmo amor que parece um bocadinho mais escondido em relação ao Novo Testamento. Mas ele aí está e tem razão para aí estar, e todas essas histórias também, para percebermos melhor todas as coisas que vai acontecendo. Então, que o Senhor o ajude neste estudo, tentando reconhecer o amor de Deus o Pai nos relatos das histórias do Antigo Testamento. Terminamos a Escola Bíblica de hoje com o desafio de podermos conhecer um pouco mais o amor, o grande, o imensurável amor que Deus Pai tem por cada um de nós. Mas o desafio desde já está connosco amanhã, porque vamos ficar a conhecer também um bocadinho mais de perto o grande amor que Jesus também tem por cada um de nós. Despeço-me, até amanhã, se Deus quiser.